Boa noite, pessoal, mais uma vez. Primeiro encontro síncrono aí, reta final de curso para a grande maioria. Espero que rapidinho aí todos já estejam com o diploma na mão e procurando mercado de trabalho ou continuar aí na área acadêmica, com especializações, mestrado, doutorado, mas é sempre assim, é pesado, mas é um alívio quando a gente chega nessa fase do curso, né? Mas é muito bom. A gente tá passando e logo a gente sai mais essa fase, né? Pessoal, eu já postei lá para vocês, né, base da nossa disciplina, né, vai ser esse livro do Balu, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística empresarial, né? Então, já postei para vocês, né, algumas partes que a gente vai utilizar. Provavelmente é um dos livros mais utilizados aí nas disciplinas de logística, de um modo em geral. Então, é um livro altamente recomendado e estudado em todas as instituições, né? E aí a gente vai basear nossa disciplina em cima dele, né? E eu vou trazer alguns materiais complementares também para estar complementando esse desenvolvimento. Sobre o trabalho, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no final da aula, mas espero que todos já estejam com a companhia montada, né, já traçando as estratégias e criando, né, as rotas, comprando os aviões aí dentro de um padrão interessante, né? Primeiro, gente, falando em logística, né, que é o cerne aqui do nosso estudo, ela traz, assim como o marketing, né, muita gente distorce o conceito de logístico, né, distorce o conceito para um mero transporte de materiais, né? E logística, ela passou por várias fases, e na fase atual que ela se encontra, ela é muito mais que simplesmente transporte, né? Igual marketing, muita gente acha que a propaganda e logística não é transporte, né? Além de marketing, a propaganda faz parte do marketing, o transporte faz parte da logística. Então, a gente tem um processo muito mais vamos colocar assim, muito mais complexo, muito mais robusto, né? E aí, o que acontecia? Né? Só para a gente tentar dar uma contextualizada, né? Sempre, né, desde que o mundo é mundo, desde que o homem deixou de ser nômade, né, e se fixou em determinadas localidades, a distância entre o ponto de produção e o ponto de consumo, né, sempre existiu. E aí faltavam ainda, né, sistemas que pudessem fazer o transporte, a armazenagem, e com isso limitava muito a negociação, né, porque você não poderia ter grandes estoques. E aí começaram a surgir vários mecanismos desde das primeiras civilizações, né, e começaram a criar balsas para transporte via
rios e lagos e oceanos, depois navios, e assim por diante, né? E se a gente parar para refletir, né, no mundo atual, não é tão diferente. Por quê? Existem regiões que produzem determinados tipos de produtos e outras regiões outros tipos de produto, né? Vamos dar um exemplo. O mercado fabril de Rio Pomba, vamos para o micro mesmo, bem petitinho aqui na nossa realidade. Se a gente parar para pensar, né, a indústria que domina, talvez, a cidade de Rio Pomba, apesar de estar num polo moveleiro, é ração, né? Que hoje nós temos aí 3 ou 4 fábricas de ração de animais, né? E muito menos que isso de fábricas de móveis. Enquanto, por exemplo, o bar, né, o forte é a fabricação de móveis. Então, a gente tem essa diferenciação, né? Ou seja, mesmo próximos, o mercado X tem uma característica, o mercado Y outra. Tá? E se a gente passar isso para espaços maiores, regiões maiores, aí a gente vai ter regiões que vai produzir determinados tipos de frutas, outras têm minérios, outras têm produção de alta tecnologia e assim vai. Né? Então, a gente não tem, se a gente parar para tentar achar um país autossuficiente, a gente não tem nenhum país no mundo que seja autossuficiente. Aqueles altamente tecnológicos, eles têm problema de matéria-prima. Vamos colocar o exemplo, a Coreia do Sul. Tem grandes montadoras de veículos, de tecnologia, mas escassez de matéria-prima. Aqueles fartos de matéria-prima, às vezes, são escassos de tecnologia, então a gente sempre vai ter essa diferenciação. E aí, se a gente parar para fazer uma reflexão, que as indústrias, os mercados em desenvolvimento, como a Ásia, nem toda a Ásia, né, que tem certos países da Ásia que a tecnologia está alta, né? América do Sul, África, alguns países da Oceania, né, eles têm uma produtividade e um padrão de vida econômico mais baixo que, por exemplo, Estados Unidos e muitos países da Europa. E aí, com isso, ele vai trabalhar, né, a característica desses mercados em desenvolvimento é trabalhar muito com commodities, ou seja, com a matéria-prima bruta. Né? Então, a gente tem poucas indústrias de alta tecnologia nesses mercados. E aí, quem fez comércio exterior, né, ou quem já leu um pouquinho, quem prestou atenção nas aulas de economia, vai ver o quão importante a gente entender esses mercados, porque a gente tem que trabalhar num processo de vantagem comparativa. Né? O que é a vantagem comparativa? Eu fabrico bem o produto X, né? Meu amigo fabrica bem o produto Y, e eu tenho que consumir no meu mercado o X e o Y. Então, eu vou importar o Y e produzir o X. Exportar o X, porque eu produzo com um custo menor para o meu amigo, né, e ele vai produzir o local o produto Y. Então, isso é mais ou menos o que seria a vantagem comparativa. É, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí vocês vão entender melhor. Né? Vamos colocar. Ué, apareceu. Vamos dar um exemplo aí. A Coreia e Estados Unidos.
né? São produtos, às vezes, um pouco até obsoletos, mas eu tirei isso aí da literatura. O gravador de DVD, hoje, por exemplo, a gente quase não encontra mais. Mas vamos imaginar que existe mercado para esses dois produtos: DVD, né, os gravadores de DVD, os softwares de computadores. O mercado dos Estados Unidos como o mercado da Coreia do Sul. Tá? E tem um número semelhante, né, de utilização desses dois produtos, tanto na Coreia como nos Estados Unidos. Tá? Então, algumas características fazem que alguns produtos tenha, eu não vou aprofundar, porque isso aí é mais uma matéria de comércio exterior, mas a gente tem alguns benefícios fiscais, mão de obra, barreiras tarifárias, barreiras fitossanitárias, que faz produtos ficarem mais caros ou mais baratos de acordo com a política local. Então, vamos imaginar esses preços, né? Vamos imaginar que o gravador de DVD na Coreia do Sul ele fica em $250. Nos Estados Unidos, ele fica em $400. Um software de processamento de textos para ser produzido na Coreia do Sul, $500, e nos Estados Unidos, $300. Se cada um fosse utilizar somente a produção local, eu teria um gasto total nesses dois itens, né, o gravador de CD e o processador de textos, em $750 por país. 750 na Coreia do Sul e 700 nos Estados Unidos, levando um total de $1.450. Tá? Agora, olha a vantagem comparativa entrando nesse conceito de logística. Quando a gente tem uma logística integrada que produz meios de transportes eficientes, locais de armazenagem eficientes, com baixo custo, o que a gente consegue? A gente consegue ter um diferencial de preço. E aí, o que eu tenho, né, nessa situação? Vamos imaginar a Coreia do Sul, por exemplo. Né? O DVD dela é mais barato no mercado local. Então, ela vai comprar no mercado local. Então, ela vai manter aqui os DVDs, só que o processador de texto, né, ficou mais barato fazer a importação. Então, ela vai importar os processadores de texto. E nos Estados Unidos, né, ele vai manter a produção dos processadores de textos, né, e vai manter os processadores de texto e vai fazer a importação dos gravadores de DVD. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, Bruno, que o gravador de DVD estava 250 para ser vendido no mercado local na Coreia, mas para os Estados Unidos foi 300? Então, essa diferença são os custos logísticos que estão inseridos aqui dentro desse valor. Mesmo com os custos logísticos inseridos aqui, o que nós temos? Nós temos uma economia total de $250. Está vendo? Então, isso é o conceito, né, que nós chamamos aí de vantagem comparativa, né, que você vai ter meios de produção mais econômicos de uma forma geral, né? E isso acontece em todos os mercados, né, gente? Em todos os mercados. O Brasil é grande produtor de uma série de commodities, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais exporta café. Ele é líder na exportação de minério. Olha que interessante. O Brasil
é um dos líderes em exportação de minério de ferro e um dos grandes importadores de ferro. É meio contraditório isso, né? Mas o Brasil exporta matéria-prima e compra o produto acabado. Ele vende o minério e compra já o ferro processado. Boa parte dele processado na China. Então, isso dentro dessa lógica que nós falamos de vantagem comparativa. Por que o Brasil não produz o ferro aqui? Né? Aí a gente ia entrar em uma série de fatores. Né? Infraestrutura, incentivos políticos, fiscais, mão de obra, né? E aí, no fritar dos ovos, ficaria mais barato o Brasil produzir o ferro aqui ou exportar? Né? Isso aí, essa resposta eu não sei te dar. Mas se não existem grandes indústrias processadoras do minério de ferro, com certeza, fica mais barato arcar com os custos logísticos, né, do que instalar esse tipo de indústria aqui. Né? E quando a gente fala em logística empresarial, gente, ela é muito grande, né? E aí ela entra na parte de infraestrutura. Eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas são tantos fatores quando a gente vai analisar a instalação de uma empresa. Na minha cidade natal, no sul de Minas, uma cidade de 60 mil habitantes, né, 60 e poucos, né, mais ou menos aí do porte de Viçosa, entre mais ou menos Viçosa, Visconde Rio Cataguases, né, nesse porte de cidade. E lá, há muitos anos, tem uma fábrica de refrigerantes mais simples, né, estilo abacatinho, né, nesse padrão de refrigerante. E aí eles compravam, gente, a embalagem desse refrigerante já em formato PET, de 2 litros. Agora, imagine para vocês, né, só os custos logísticos. Um caminhão, uma carreta de PET vai transportar o quê? Sei lá, 10 mil garrafas, né? Ou sei lá, 100 mil garrafas. Vamos chutar um número aí. Muito limitada a volume, né? Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já viram como que é uma garrafa PET sem estar transformada, né? Eu já, ela é pequenininha, sei lá, menor que o tamanho dela em comprimento é menor que um celular, dependendo. É um frasco, né? Parece uma pipeta de De laboratório. laboratório. E ela é vendida, por exemplo, nessas lojas de. Igual a caçula, ali no Rei do Biscoito, você acha o Rio de Fora, fazer souvenir para festa e tal. Essas empresas que fazem festa de aniversário, muita gente usa para colocar balinha lá dentro. Isso. Aquele tubinho lá, que parece uma pipeta, com uma tampinha em cima, é a garrafa PET 2 litros. Então, olha a diferença de tamanho daquilo. Né? Então, ou seja, se um caminhão carrega 10 mil garrafas já prontas, se ele fosse carregar aquele tubinho, ele ia carregar 1 milhão de tubinhos, sei lá. E aí, o que essa empresa fez? Vamos comprar a máquina, vamos transportar as garrafas, né, in natura e fazer. Aí, o que essa máquina faz? Ela sopra um ar dentro de uma forma, vem esse tubinho e vem um ar quente, muito quente, dentro de uma forma que vai fazer o formato da garrafa. Por isso tem o formato, por exemplo, da Coca, da Fanta e outras refrigerantes. Então, você escolhe o formato e vai soprar ali e vai virar garrafa. Depois passa um resfriamento imediato. Isso, assim, numa velocidade gigante, né, gente? Eu estou simplificando o processo. Ok, compraram a máquina, né? Investiram, beleza. A hora que a fábrica de refrigerante estava funcionando e a máquina de fazer garrafa estava funcionando, a luz da cidade caía. Consumia tanta energia que havia uma pane elétrica na cidade.
E eles trabalhavam na época, eles queriam trabalhar, né, em vários turnos. Aí eles tiveram, o que eles tiveram que fazer? Né? Eles tiveram que criar um turno, por exemplo, à noite eles faziam garrafa, durante o dia eles produziam refrigerante. Então, um detalhe que ficou, né, sem atenção devida, né, a infraestrutura elétrica do local que a fábrica estava. Lá na cidade tem um parque industrial que aguentaria, né? Mas como é uma indústria antiga, ela ainda fica dentro da parte urbana da cidade, fez com que a empresa tivesse esse problema de infraestrutura. Então, aí que entra a logística, gente. Então, um planejamento errado, né? Eles olharam talvez só custo de transporte, aquela coisa toda, e esqueceram de fazer, né, uma visão ampla das coisas, né? E aí o que acontece? Hoje a empresa já foi para o parque industrial, o problema já foi resolvido, mas ficaram muitos anos. Tiveram que investir, por exemplo, creio eu que a questão de espaço no parque industrial, isso aí deve ser o município deve ceder, não tem ideia. Então, eles não tiveram custo com aquisição de terreno. Mas tiveram custo com mudar a fábrica para lá, construir galpão, aquela coisa toda. Então, são detalhes, né, que a logística não permite mais a gente deixar detalhes sem uma devida percepção. Então, é muito gerenciamento, realmente. Tá? E a logística, gente, ela criou corpo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Não sei se vocês já leram, já pesquisaram sobre o assunto. Por quê? Ela, tecnicamente, ela vem do ramo militar. Né? Ela começou no ramo militar, porque se existia tropas batalhando em algumas frentes de batalha, de alguma maneira o exército tinha que providenciar suprimentos, né, materiais e alimentos para que as tropas tivessem munição, né, e não morressem de fome. E não tinha como, por exemplo, o soldado sair para fazer o horário de almoço lá na base e voltar para a frente de batalha. Então, o material, as armas, as munições e o alimento tinham que chegar até os combatentes. Então, principalmente na Segunda Guerra Mundial, houve uma evolução muito grande. Né? Até hoje, a maior operação logística que se tem na história foi a movimentação do dia D. Né? Quem tiver interesse sobre a Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Normandia, inclusive retratada no filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Que, tipo, apareceram do nada mais de 1 milhão de soldados para fazer a reconquista da França. Ou seja, não foi chegando um monte, depois um monte, não, chegou de uma vez inúmeros navios e aviões dando suporte e alimentos e manutenção de armas, tudo de uma vez, num único dia. E essa invasão da Normandia, até hoje, né, a gente vê publicidades, né, que ficaram famosas. O dia D, né? Hoje é o dia D, hoje é promoção dia D de eletrodomésticos. Então, por que o dia D? Porque essa operação logística, é lógico que ela foi preparada muito antes. Né? Estudos falam que foram quase mais de um ano de planejamento para que isso acontecesse com êxito. Só que, para não vazar informação, alguns detalhes foram ocultados, principalmente o dia de ataque, né, e a hora de ataque. Né? Então, dentro dos documentos, dentro do planejamento, né, se falava só em day D, né, e time H, 8. Né? Ou seja, dia D, hora H. Então, eles
até mesmo patentes altas do Exército não sabia exatamente que dia que ia acontecer e que hora que ia acontecer. Só sabia o movimento que eles teriam que fazer. Então, foi muito emblemática isso, né? Essa programação, e muito que se aprendeu na guerra trouxe para a logística do dia a dia. Então, a gente vê operações aí de transporte de cargas fantásticos e alguns falidos, né? Existe, por exemplo, no Porto do Rio, equipamentos que estão armazenados desde 1990, parece, porque as estradas brasileiras não conseguem transportar esse equipamento. E não Bruno, Oi. Até como exemplo disso aí, de logística, aqui onde eu moro, na divisa de Guarani com o Rio Pombo e Piraúba, eu nem era nascido na época, inventaram de construir uma usina de cana-de-açúcar aqui e fizeram tudo. Planaram tudo, fizeram a estrutura física, simplesmente não conseguiam chegar com os equipamentos. Era inviável trazer os equipamentos para cá. Depois de toda a estrutura feita, estrutura física, onde ia ficar as coisas aqui, não conseguia trazer os equipamentos. Aí foi desativada. Deve ter uns 8 anos que tiraram o resto da estrutura física aqui e levaram para algum outro lugar. Ferrar, o que deu para aproveitar. Mas a obra ficou parada aqui mais de 25 anos. Mas nunca funcionou. Nunca funcionou. Os equipamentos de moagem mesmo nunca chegaram aqui. O resto da estrutura ficou tudo pronta. Asfaltaram o pátio, fizeram as piscinas, tudo. Só faltou realmente colocar o equipamento de moagem, fermentação e tal. De tão grande que era, as estradas da região, por exemplo, de Juiz de Fora para cá, os caminhões não conseguiam passar, fazer as curvas. Nunca funcionou. Esse equipamento que está no pátio lá do Porto do Rio, salvo engano, também é de usina, mas acho que é usina de energia de vento, fugiu o nome agora. Eólica. E para passar o equipamento, eles teriam que cortar muito fio de cidades e fazer as curvas. Algumas cidades, por exemplo, não conseguiriam subir a Serra de Petrópolis. Então, realmente, assim, não se pensou no transporte como um todo, né? Só achou bonitinho, falou assim, vamos levar. E aí? Né? Então, pode falar, Guilherme. Lá na Serra de Petrópolis, eles tiveram que alterar uma curva por causa da GE. A GE ela faz manutenção de turbinas, né, de avião. E as turbinas novas, de aviões maiores, não conseguiam passar num certo pedaço da serra, que é a curva do Vira, que agora ela tem, tipo, uns 10 metros a mais de largura, e aí os caminhões conseguem fazer a curva, levando as turbinas maiores. Interessante. Mas você falou uma bobagem. Não é turbina, é motor. Turbina é uma peça que está dentro do motor do avião. Olha aí, ó. Na realidade, mas aí não passava. Um motor de avião deve ter, dependendo do motor, tem 4 a 8 turbinas. Não sabia. É igual, por exemplo, um carro turbinado. A turbina de um motor de carro é só uma parte que vai fazer a compressão do gás dentro do motor e o avião funciona mais ou menos do mesmo jeito. Né? Então, tanto que em inglês é engine, né? que é de motor mesmo. Né? Não é turbine. Só corrigindo para... Não, tranquilo que é isso. Sim, porque muita gente fala mesmo, a turbina do avião a jato, né? Na realidade é motor e tal. E como a gente está falando de meios de transporte, isso aí também é um item que faz diferença, né? Por exemplo, hoje eu até comentei, quem já viu o vídeo aí sobre consumo, né? Não só de aviões, mas quando a gente vai fazer um planejamento de uma logística, a gente tem que olhar tudo, né? Hoje está muito comum, por exemplo, a inserção de eixos em caminhões. Né? O terceiro eixo, o quarto eixo, justamente porque se consegue carregar mais pesos, no plural ficou ótimo, consegue carregar mais peso utilizando menos combustível. E hoje, com o preço do combustível que não para de subir,
é uma tendência a aumentar cada vez mais os eixos dos caminhões, porque a tara de transporte se dá em cima do peso por eixo, né? Então, quanto mais eixo você coloca no caminhão, mais carga ele consegue transportar. E utilizando o mesmo motor, teoricamente, economizando em combustível. Então, são aspectos, né, que a gente tem que deixar o óbvio. Né? Qual que era o óbvio? O caminhão toco, o caminhão truco, o caminhão articulado, semi-articulado, aí começa a surgir bitrens, treminhões, e começa a vir estratégias de colocar mais eixos para reduzir o custo de transporte, aumentar o peso transportado. Isso aí faz parte das estratégias logísticas. Será que vale a pena? Aí é aquele negócio que a gente tem que trabalhar muito também no gerenciamento logístico, né? Volume e peso, né? Se eu tenho uma carga com volume muito grande, não compensa eu investir nesse tipo de equipamento. Se eu, por exemplo, vamos falar do polo moveleiro. Eu sou uma fábrica de colchão. Colchão é volume e pouco peso. Então, você pode encher um caminhão que você não vai ter a capacidade máxima de carga dele. Mas se eu for transportar, por exemplo, uma madeirite, um MDF para fazer os móveis, aí sim, né, eu tenho pouco volume e muito peso. Aí eu tenho que investir em estratégias para que eu consiga absorver o máximo possível do rendimento, da produtividade daquele meio de transporte que eu vou utilizar. Que seja o caminhão, o avião, o trem. Então, a gente sempre tem que fazer essa conta volume-peso também, que a gente usa muito na logística. Tá? Infelizmente, na nossa região, boa parte do Brasil, a gente tem um limitador muito grande ao transporte terrestre. A gente tem uma malha ferroviária muito... Apesar da ferrovia, né, o transporte por trem faz parte ainda do transporte terrestre, mas no modal ferroviário a gente tem poucas cidades atendidas. Né? Por exemplo, o Baco, que é uma cidade que produz muito móveis, não é atendida pela malha ferroviária. Apesar de estar perto, não é atendida. Então, se quiser fazer uma extração de material via ferrovia, há necessidade ainda do modal rodoviário, por exemplo, até Juiz de Fora, para fazer um embarque em trem e aí seguir para o destino. A mesma coisa acontece ainda com acesso, né, a cargas aéreas. Se a gente analisar países menores, como, por exemplo, o Chile, a própria Argentina, né, tem muito mais aeroportos regionais do que a gente tem aqui. Né? Justamente por quê? Porque há uma necessidade muito grande de transporte por carga. O Chile, por exemplo, ele é muito dependente de importação. Né? Se a gente for olhar no mapa, o Chile é uma tirinha, né, de país, então ele tem pouco espaço produtivo. Então, boa parte do que ele consome vem de exportação. E se a gente for pensar no Brasil, Argentina, como parceiros comerciais, só tem a Cordilheira dos Andes ali para fazer barreira. Né? Então, não tem muitas rodovias, apesar que é altamente trafegado pelos Andes, né? Mas se a gente for pensar em cargas grandes, caminhões grandes, a gente vai ter dificuldade de transportar. E aí o que acontece? Eles têm aeroportos regionais, que vão fazer transporte de cargas menores. Né? Bruno, mas nesse caso aí, não seria interessante, talvez, fazer uma rodovia, por exemplo, Brasil-Chile, passando pela Argentina, não sei? Não, mas tem, o Matheus, mas você vai enfrentar, por exemplo, ou túneis gigantescos. Por túneis que eu pensei. Mas assim, e estradas muito sinuosas. Né? Você tem,
por exemplo, essa Serra de Petrópolis seria fichinha perto das estradas que sobem. Porque o custo da ferrovia é bem menor do que do aeroporto, né? Vamos falar assim, a vida útil e até a capacidade de carga é muito maior, né? Você está falando ferrovia ou rodovia? Ferrovia. Ferrovia. Ferrovia não, era impossível você subir. Aí teria que ser túnel. Né? Porque eu estou falando de ferrovia. Você tem um nível de inclinação máximo, então seria inviável. Mas a ferrovia, o que acontece? Até mesmo dentro do Brasil, só para vocês terem uma ideia, na época ainda, quando estava, né, se construindo as ferrovias, existia um temor, né, infelizmente, de que os nossos vizinhos, principalmente argentinos, pudessem utilizar as ferrovias para fazer um ataque no Brasil. E aí eles criaram bitolas diferentes. O que é bitola? Bitola a largura entre as rodas. Isso, a largura de um trilho ao outro. Só para vocês terem uma ideia, dentro do território brasileiro existem 5 bitolas. Puta que pariu! Entendeu? Então, a malha ferroviária já é pequena e o trem não consegue circular toda a malha ferroviária brasileira. Né? A MRS, por exemplo, acho que usa bitola de 1,20, e a hora que chega na RFSSA, que é da Vale, que está dentro do estado de Minas, por exemplo, que pega o sul de Minas, eles utilizam bitola de 90. Então, dentro do próprio estado de Minas, existe diferenças de bitola que impede. Aí você tem que fazer transbordo, né? Que aí dá uma trabalheira danada. Né? Caro e tal, demorado. Alguns lugares, o que eles estão fazendo? Eles estão instalando o terceiro trilho. Por exemplo... Conjugado. Ou estreitando a bitola ou aumentando. Ele pega, por exemplo, a bitola de 1,20 m, instala... o outro por dentro fazendo de 90, entendi. Aí o trem consegue... Mas aí, tá vendo? Que você tem um custo maior ainda em cima disso, né? E outro detalhe, né? Um custo de manutenção... porque existe a necessidade de troca de trilhos, né? Que o atrito com as rodas faz você ter que trocar trilhos de tempos em tempos. Então, aí você tem um desgaste desnivelado, coisa desse tipo. Mas, quando vocês passarem, por exemplo, por Lafayette, lá vocês vão ver que eles utilizam 3 trilhos. É justamente por isso, né? Para fazer essa troca, né, de trens aí mediante a bitolas diferentes. Ô, Matheus, só respondendo, a ferrovia é o futuro de tudo, só que, infelizmente, a gente não vê esforço político para isso. Então, aí a gente está dentro de um impasse. Não se há... eu não estou falando só de Brasil, estou falando nível América Latina. A gente não vê investimento maciço em estrutura férrea, porque é caro, e a gente não vê nenhuma movimentação para o setor privado fazer isso. Por que é caro? Né? Você tem que arcar com desapropriações, você vai ter que cortar terras, fazendas, túneis e por aí vai. Né? E aí, né, os políticos não querem mexer muito com os grandes fazendeiros, e aí há sempre esse jogo de interesse. Mas a Europa, por exemplo, gente, vocês têm praticamente toda a Europa atendida por trem-bala. Isso aí, e a maioria deles não é de passageiro, é de carga. Então, é uma coisa assim, absurda. É absurdo o tanto que funciona. Um trem-bala, por exemplo, ele anda 300 km por hora, né, levando uma quantidade exponencialmente maior do que caminhões. E na Europa, por exemplo, já existe trens que acoplam caminhões em cima de vagões, né, para transportar. Vamos imaginar, o cenário brasileiro. Rio-São Paulo. Em vez de fazer por rodovia, você faz os caminhões,
sai de São Paulo até o Rio, de trem, né? E Chega lá o no caminhão Rio, continua a aí entrega. ele desembarca e vai para a Baixada Fluminense, vai para regiões do lado, lá fazendo as entregas que ele tem que fazer. Então, você corta aí, tira caminhões de um trecho considerável, né? Economizando combustível, Tempo, né? tempo. E aí, na Europa já se faz isso assim, desde que eu entendo por gente. Então, gente, são muitos fluxos, né, de materiais, de informações que a gente tem que ter para que o gerenciamento dessa cadeia se torne realmente sustentável. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Fantástico no domingo, e eu trago aqui uma reportagem, como vou comentar com vocês, me chamou muita atenção, né, que foi a questão aí do porquê os veículos usados estão com preço tão alto, né? Simplesmente porque está faltando silício no mercado. Silício que faz chip, e a indústria de chip... olha o que a pandemia fez, né? Quem ia imaginar que a pandemia fosse impactar, por exemplo, no setor automobilístico como está impactando. Mas o que acontece? O silício faz chip. O chip que usa nos carros, hoje, o carro não é só mais um meio de transporte, né? Ele tem alta tecnologia, que utiliza silício, aquela coisa toda. Com a pandemia, mudou a maneira de trabalhar, né? Então, equipamentos tecnológicos, computadores, celulares e outros equipamentos tiveram uma grande venda e utilizam muito silício também na fabricação. E aí, está faltando esse produto para terminar os carros. Eles não conseguem terminar. A Fiat já deu férias coletiva, a GM já não está trabalhando em 3 turnos já há algum tempo, justamente porque não conseguem terminar os carros, por falta de microchip, de condutores. E aí está impactando de uma maneira geral. Então, olha o quão complexo, né, é ser gerenciar uma cadeia de suprimento. Eu, como operador logístico, imagina o cara que está lá na Fiat, que é a maior produtora de veículos do mundo, não é do Brasil, não. Lá de Betim, é a maior produtora de veículos do mundo. Imagina a cabeça desse cara, gente. Eu preciso comprar chips para terminar a injeção eletrônica dos carros aqui, eu não consigo. E aí o pátio vai enchendo, né? E você não tem escoamento da produção, você não pode entregar um carro sem acabar. E aí eles estão fazendo isso. Finalizar o produto, né, Bruno? Falta, às vezes, uma pequena peça, mas você não tem como finalizar. É algo essencial, vamos falar assim. Se fosse, por exemplo... E aí está gerando... olha a complexidade da coisa. Isso aí eu conversei até com alguns conhecidos da indústria automobilística. Eles já estão fazendo a entrega de produtos não acabados. Por exemplo, eles estão pegando... As concessionárias não têm o carro acabado. O que eles estão fazendo? Entregando e depois vai mandar a peça e o manual de instalação para que seja finalizado nas concessionárias, aumentando o custo de transporte, aumentando o custo de mão de obra, indo totalmente contrário, né, a gestão eficiente da coisa, mas por escassez de um produto no mercado e sem produto substituto, o mercado está vendo somente essa possibilidade, porque ele não tem onde mais colocar o produto em transformação, inacabado. Porque um carro é grande, gente. Um pátio lá cabe o quê? 10 mil carros? E aí? 10 mil carros é produção de 3 dias. Né? Quando a Fiat estava trabalhando no auge da produção. Então, gente, a logística envolve muito mais que meramente o transporte das coisas. Envolve o armazenamento, envolve a produção, envolve a informação, envolve o mercado como um todo, envolve recursos financeiros, envolve tudo. Né? E aí,
essa análise, né, essa gestão integrada, né, que a gente usa até uma sigla, né, a GCS, né, a Gestão Integrada da Logística Empresarial, né, é lógico que é um termo traduzido do inglês, né, ela vai envolver a coordenação de todos esses canais, a produção, a compra, né, a movimentação, o acondicionamento, a deixar o produto dentro de uma condição de uso sem que perca valor, né? E a gente tem esse outro detalhe, com a tecnologia, surgem novos produtos cada dia, e se eu armazenar por muito tempo um produto tecnológico, eu vou perder valor, porque vai vir um outro equipamento melhor daqui a um tempo, e aí o que eu vou fazer? Então, são muitas decisões que a gente tem que tomar nesse gerenciamento louco, né, que nós chamamos do canal logístico. E, além disso, existe mais um detalhe, né, que a própria legislação faz, né, que é o canal logístico reverso. Né? Por que é o canal logístico reverso? Né? Eu não esqueço a resposta que uma aluna minha, ainda eu era professor da Unipac, me deu. Mas me deixou assim com... Hoje eu faço piada da resposta da menina, mas eu perguntei numa prova minha, né, explique o que seria um canal de logística reversa. Aí ela respondeu assim, ó, logística reversa é a reversão da logística normal. Aí eu falei, a sua nota é uma reversão de um 10, né, um 0. É 0,1. É 0,1. Mas tecnicamente, se a gente for parar para pensar, ela não estava muito errada na época, não, né? Mas está errado, é lógico. Mas quando a gente fala em logística reversa, é que a gente tem que pensar em ir com o produto e tem que pensar em voltar com o produto. Igual o Mercado Livre hoje tem a devolução gratuita aí, e outros têm aí. A legislação, Matheus, obriga você a ter um canal de devolução em 7 dias no mercado online. Então, você pode comprar roupa à vontade, tênis à vontade. Vou comprar 10 pares de tênis para me escolher um que mais me agrada de cor. Você vai lá no Netshoes. É lógico, você vai ter que ter o recurso financeiro para isso, porque vai gerar um débito, depois vai gerar um crédito para você lá na frente. Né? Mas se você tiver essa condição, em vez de ir na loja, você pode comprar 10 pares de tênis, 10 camisas, eu vou escolher e devolvo o resto. A legislação permite você fazer isso em 7 dias. Então, a empresa hoje tem que pensar como recolher o meu produto. Né? Como que eu vou fazer esses canais? Mercado Livre, o Matheus, ela hoje talvez seria a mais eficiente empresa no Brasil de logística comum. Vamos colocar. Que o negócio deles está doideira. Eu lembro que eu comprei um negócio semana passada, na quarta-feira, e saiu de São Paulo. Na sexta de manhã estava aqui. Assim, ou seja, até muito mais rápido que o próprio Correio, que já está instalado há não sei quantos anos no nosso país, tem agência em todo lugar. E detalhe, né? Eu não vou falar que é custo zero, porque a gente acaba pagando esse embutido. Mas eu não paguei mais nada por ter essa entrega mais rápida. Que no Correio nosso convencional a gente tem essas taxas. Você pode mandar encomenda via PAC, via SEDEX, via não sei o quê, e por aí vai. Eles estão investindo muito em logística. Né? Eles estão comprando aviões, caminhões e muitas coisas. O que eles estão fazendo? Estão fazendo uma roteirização. Era um sistema que nós chamamos aí na logística de caixeiro viajante. É muito interessante o que eles estão fazendo. Eles estão pegando empresas. O Mercado Livre não é empresa, né? É uma plataforma de venda. E hoje é mais uma plataforma de logística que de venda. Então, eles estão instalando grandes galpões, centros de distribuições. Tem um em São Paulo, um no Nordeste, acho que na Bahia, em Camaçari, e algum no Sul, não sei a cidade. Mas são galpões enormes. Aí eu, como uma empresa pequena, vamos imaginar que eu vendo, sei lá, vendo carregador de celular. Eu
alugo, teoricamente, né? Eu pego um espaço nesse galpão e vou colocar meu produto lá. Aí, a hora que alguém compra aquele produto da minha loja, já está lá. Já sai direto do galpão. E aí tem as rotas. A rota, por exemplo, a nossa rota aqui de Rio Pomba, acho que é a rota 64. Sai um carro todo dia, não é só Rio Pomba. Né? Aí sai passando várias cidades, aí passa Rio Pomba, tal, e vai até o final da rota. Então, todo dia sai um transporte e fazendo a entrega desses produtos. Então, por isso que eles estão conseguindo entregar tão rápido. Só que o que acontece? O canal logístico reverso deles é o correio. Eles não têm a coleta da devolução. A coleta de devolução como eles têm a coleta de entrega. Então, isso aí é um detalhe ainda que eu creio que daqui a algum tempo eles vão ter também. Em vez de você, quando você quiser devolver um produto, não é mais o correio, você vai levar no correio e o Mercado Livre vai pagar, o vendedor vai pagar a taxa de postagem. Né? Mas vai ser esses carros, né, esses furgões, essas vans do Mercado Livre, aí, que são a maioria delas terceirizados, que vão fazer a coleta desses produtos daqui a pouco tempo, né? Discreto que eu estou falando. Por quê? O canal logístico reverso é isso, gente. Você tem que criar mecanismos do produto ir e voltar até você. Tanto por devolução, que a legislação do comércio online hoje obriga você, como vendedor online, aceitar devoluções até 7 dias, como para manutenção, né? E às vezes a manutenção de determinados produtos fica mais barato você mandar um outro produto novo do que você... Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com várias outras pessoas. Às vezes a empresa manda um outro produto para você porque é mais barato que ela fazer toda a logística reversa. Mas existe essa prerrogativa e ainda existe outra, né, que é a questão ambiental. Pela legislação, alguns produtos há necessidade de descarte controlado de embalagem, por exemplo, agrotóxico, né, você tem que recolher as embalagens utilizadas. Óleo, você vai, por exemplo, no posto de gasolina, trocar o óleo do carro, ele tem que ser armazenado, depois um caminhão vai vir recolher esse produto, então isso também é logística reversa, tá? Baterias, uma quantidade de outros produtos que, pela legislação, não pode ser descartado de uma forma comum, né? O descarte de lixo hospitalar, por exemplo. Então, isso são os canais de logística reversa, né? Você buscar o produto do ponto de consumo à indústria, né? Para que seja feita troca, para que seja feita manutenção, ou para que se simplesmente recolha o produto que não foi consumido por aquele meio. Né? Pessoal, eu ia passar o vídeo para vocês, mas não vou passar não o vídeo que eu gravei sobre a manutenção, né? Porque já está, né? Eu não sei se vocês têm aula agora, mas... Não. Oi? Tem aula não. Agora não. Só a sua hoje. Se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês aí o vídeo e a gente comentar, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí do trabalho, fique à vontade. O que vocês preferem? Pode passar o vídeo. Deixa eu passar então aqui, que aí a gente já comenta, se tiver dúvida, eu já tiro com vocês. Tá? Deixa eu colocar a compartilhamento. Eu pensei que talvez vocês teriam aula nos 2 últimos horários. Hoje eu também não tenho aula nos 2 últimos, não. Então, estou tranquilo, a gente pode estender um pouquinho. No nosso simulador, hoje eu vou começar uma série de pequenas dicas, né? Quando vocês forem adquirir rotas, forem adquirir aviões, vocês terem assim, algumas estratégias. Por exemplo, quando você vai comprar um avião, vamos simular
de um avião novo, você tem que olhar algumas peculiaridades, né? Primeiro, né, se é um avião de longo curso, de médio curso ou de pequeno curso. Aí cada avião vai ter a quantidade de quilômetros que ele vai poder voar, né? Vamos colocar aí, então, uma simulação de um avião de longo curso. Então, eu quero chamar a atenção para vocês para alguns detalhes, né? Vamos pegar como exemplo aqui o primeiro que apareceu, o DC-8-55. Então, ele tem algumas informações básicas, né? Alcance, tá? Ele voa a distâncias até 10 mil quilômetros, velocidade, que vai impactar, né, no planejamento de rotas, tá? E dois fatores que eu chamo muita atenção quando vocês forem fazer análise de custo. O consumo, tá? Esse avião, por exemplo, ele vai ter um consumo de 4,64 litros de combustível por 100 quilômetros por passageiro, né? É a medida da aviação. Vamos pegar um outro avião aqui. Gente, só explicar isso aí mais detalhadamente. Como que a aviação mede consumo? Eu acho que não ficou muito claro ali. O custo de combustível é por passageiros por 100 quilômetros. Então, vamos imaginar uma rota Rio-São Paulo. Então, cada passageiro naquele avião consome 4,67 litros de gasolina, considerando o avião cheio. Então, por isso, e quanto menos assentos forem ocupados, maior vai ser o custo por passageiro, né? O custo de combustível por passageiro. Então, um detalhe que vocês têm que olhar também. O nosso simulador, e eu vou colocar aí, então, uma simulação de um avião de longo curso. Então, eu quero chamar a atenção para vocês para alguns detalhes, né? Vamos pegar como exemplo aqui o primeiro que apareceu, o DC-8-55. Então, ele tem algumas informações básicas, né? Alcance, tá? Ele voa a distâncias até 10 mil quilômetros, velocidade, que vai impactar, né? Tá? E dois fatores que eu chamo muita atenção quando vocês forem fazer análise de custo. O consumo, tá? Esse avião, por exemplo, ele vai ter um consumo de 4,64 litros de combustível por 100 quilômetros por passageiro, né? É a medida da aviação. Vamos pegar um outro avião aqui aleatoriamente. Vamos pegar esse 767, por exemplo, né? Vou colocar a foto dele aqui. Então, olha o detalhe, né? O alcance dele é um pouco maior, né? O outro era 10, esse é 11. Olha o consumo, gente. 2,33 em relação a 4, alguma coisa do primeiro. Ou seja, o consumo dele é basicamente a metade. E outro fator que eu chamo a atenção, velocidade de desgaste. Esse avião desgasta 2,7% a cada 100 horas de voo. Isso é muito importante. Vamos ver o primeiro lá que a gente tinha analisado. Esse já desgasta 3,5% a cada 100 horas de voo. Então, essas informações vão impactar basicamente em quê? Na sua manutenção. Tá? Por quê? Quanto mais desgaste, mais gastos você vai ter com manutenção, né? Olha o meu simulador aqui, o que acontece. A linha vermelha é a média de incidentes dos outros jogadores, né, que estão mais ou menos na mesma colocação. E essa aqui é a quantidade de incidentes, né? Não estou falando acidentes, e sim incidentes. Mas o que acontece? Pequenos incidentes vão gerar custos, né? Então, vamos clicar aqui no histórico de incidentes, que vocês vão ver, né, que teve vários incidentes, né? Por exemplo, vamos pegar esse primeiro incidente. Qual foi o incidente? Né? Se clicar em detalhe,
olha, um passageiro perturbou o sistema de comunicação com a torre, ocasionando um breve atraso. Então, gerou um reparo aqui de 10.655, um gasto que a gente tem. Né? Vamos pegar um outro incidente, aqui, detalhe do incidente. A sonda Pilot com defeito por causa de canos entupidos por cristais de gelo. Eu gastei 24 mil. Ou seja, né, quanto menos manutenção a gente tiver, mais incidentes, né, a gente vai ter. Tá? Então, quanto menos desgaste o avião tiver, melhor para a companhia. Então, né, aí, se você vir aqui nessa página de manutenção, você vai ter vários detalhes que podem te ajudar na tomada de decisão. Tá? Por exemplo, vocês olham que nesse meu gráfico, 27%, né, dos meus aviões estão desgastados ou muito desgastados e ele está pedindo para me reparar. Tá? Então, eu estou com um quarto da minha frota aí precisando fazer a reparação. Aí você tem reparos individual, você pode fazer uma reparação. Gente, eu vou chamar um fato que eu não falei no vídeo e eu queria chamar a atenção para vocês. É o seguinte, a idade do avião. Em 5 anos ele se torna inservível. Né? Então, se ele chegou a 5 anos, ou você faz um cheque D, né, que eu vou falar agora mesmo sobre o cheque D, e aí ele vai voltar para estado de zero, ou se não, você vende o avião. Vocês sabem que, né, depois eu vou fazer um videozinho mostrando que há a possibilidade de você vender aviões de leilão ou vender para sucata para fazer dinheiro e compra outro avião para o lugar. Né? Aí é a estratégia do grupo. Se faz o cheque D ou se vende o avião usado em leilão. E aí eu chamo um detalhe, né? Quanto mais raros aviões, aqueles que você tem que gastar com pesquisa para desbloquear aquela coisa toda, né? Mais fácil é você vender ele nos leilões. Tá? Deixa eu voltar para o vídeo. Então, avião por avião, um reparo em conjunto. Vou mostrar esses valores, né? Só para vocês terem ideia por que é importante a gente fazer esse tipo de manutenção. Né? A gente ter esse tipo. Vamos colocar aqui aviões que estão com desgaste acima de 40%. Né? Então, ele vai te dar um valor, né, desses... Na hora do vídeo não tinha nenhum avião meu com desgaste acima de 40%, por isso que apareceu zerado. Aí depois eu fiz a procura, esqueci de falar, de 0 a 100%, aí apareceu todos os aviões. Os aviões, né? Por exemplo, se eu quiser reparar todos os meus aviões, eu tenho 2 tipos de reparo. O cheque A, ele vai só deixar o avião em estado perfeito para voar. Né? Eu gastaria nessa manutenção de todos os meus aviões 423 milhões e alguma coisa. Se eu quiser fazer o cheque D, o que é o cheque D? Ele vai pôr o avião de novo em idade zero. É como se você tivesse acabado de adquirir os aviões. O custo seria de 4 bilhões 119 milhões para mim fazer. Então, vocês notem que é um custo realmente alto. Mas aí eu estou falando de algo próximo, né, a 600 aviões que tem na frota. Então, está alto, né, são 587 aviões, mas eu estou com uma frota muito, muito alta também. Então, eu chamo atenção para esses valores. Né? Quando você for adquirir um avião, né, preste atenção também na velocidade do desgaste. Né? Quanto mais rápido for o desgaste, maior vai ser seus gastos com manutenção também. Você olha aí, você tem um avião que desgasta 3,5% a cada 100 horas, enquanto, vamos pegar um aqui que desgasta bem pouco. Vamos buscar um. Olha esse exemplo aqui. Ó. O 787.
né, o nível de desgaste dele é de 1,8% em cada 100 horas. Mas aí a gente tem que comparar os valores, né, gente? Olha aí, ó, 206 milhões que custa um avião desse, enquanto um DC-8 você vai comprar por 77 milhões. Né? Ou seja, praticamente um terço do valor. Então, essas análises que vocês precisam fazer, custo-benefício. Né? Sempre quantidade de passageiros, velocidade do desgaste, consumo de combustível, isso tudo vai impactar na gestão de custo de uma companhia. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Próximo vídeo, né, a gente traz mais algumas. E aí, gente? Alguma dúvida sobre o vídeo? Ô, Bruno, eu escutei direito, você está com quase 500 aviões? 600. 600? Porra, aí não. Que é isso? Eu comecei em julho, viu? Na companhia, né? Você começou quando? Julho. Julho. Aí, ó, tá vendo o que é ser professor de logística, gente? 3 meses. Eu estava testando simuladores para a disciplina, queria buscar alguma coisa nova. Aí eu achei interessante, comecei a jogar um pouco antes do final do semestre passado para ver se realmente atendia, foi o que mais atendeu. Eu estava fazendo um de caminhão, também um de caminhão, achei muito. Aí o que acontece, gente? Existe uma possibilidade no jogo, por exemplo, quando você compra aviões em lote, isso aí é uma dica que eu vou dar depois, vocês têm desconto, entendeu? Assim, é lógico, é pouco desconto. Você compra 10 aviões, você vai ter 7% de desconto. Então, já descobrimos isso. Então, aí, o que acontece? No leilão, você consegue alguns aviões vender pelo preço que você compra. Então, às vezes, vale a pena você comprar e leiloar, você ganhar esses percentuaizinhos aí para fazer caixa. Né? E tem os empréstimos, coisas desse tipo também, que eu acho interessante vocês trabalharem. Isso aí? Mais alguma dúvida? Ficaram alguma dúvida ali na tela que eu coloquei? Já tinha descoberto tudo? Quando vocês forem fazer rota, gente, presta atenção também. Eu chamo atenção para vocês tentarem fazer circuito. Depois eu vou falar um pouquinho sobre circuito. Mas para fazer circuito tem que ter 2 hubs, não? Não. Você pode fazer circuito com um só. Porém, você tem que ter de 5 a 7 rotas. Aí você consegue fazer o circuito dentro. Entendi. Bruno. Oi. Te perguntar uma coisa, assim, é aquela hora que você tinha falado das ferrovias, assim, é algo que eu estava pensando outro dia, assim, essa questão de ter tirado, de ter, assim, diminuído o ritmo das ferrovias, de construções, não deixou muito o país na mão de um só meio de transporte, assim, não tem prejudicado, assim, gravemente a economia? Muito. Demais. Então, muita gente endeusa o Juscelino Kubitschek, e para mim foi um dos maiores responsáveis pela falta de infraestrutura que o Brasil tem aí na área, principalmente ferrovias. Mas você acha que seria possível assim construir uma grande malha assim suficiente para assim um prazo de 10 anos, assim 5, assim, que fosse capaz assim de desafogar esse fluxo, essa dependência de matriz energética de petróleo, essas coisas assim? Não acredito. O que eu acredito que talvez, né, comece, você falar em grande, a gente pensa que a gente está falando em um país continental. Né? E aí você tem que colocar, por exemplo, as que estão prontas e não estão utilizadas. Por exemplo, tem uma no Nordeste lá, acho que é a ferrovia Madeira, eu sei que liga, parece, ao Amazonas, ao Porto de Pará, que está faltando, tipo, menos de 5 quilômetros para ficar pronta e não termina. Né? E aí a gente tem esses gargalos. Então, falta
interesse público, né? Que aí existe pressão da Petrobras, dos investidores, aquela coisa toda, tal. Não estou falando só desse atual governo, mas os governos passados também não avançaram muito na questão de infraestrutura. E existia, só para vocês terem uma ideia aí, né, um projeto que era para ficar pronto para a Copa do Mundo, um trem-bala ligando o aeroporto de Guarulhos. Aí eu não lembro se é o aeroporto do Galeão ou se é o centro do Rio e o centro de São Paulo. Então, seria o primeiro trem-bala, sairia Rio-São Paulo, passando por Guarulhos, e até hoje não conseguiram licitar o trem. Não vou falar como começaram as obras, não conseguiram começar as obras, não conseguiram fazer ainda a licitação para a construção do trem-bala. Então, é realmente preocupante, preocupante. O trem seria aí um grande desafogo, né, que a gente viu que nós passamos aí na greve dos caminhoneiros, né, a escassez de alimentos, de produto, a paralisação da indústria como um todo, e acaba que a gente realmente está refém de um único modal, né, no Brasil, praticamente, infelizmente. Professor... Pode falar, Guilherme. Não, dúvida sobre o jogo, pode terminar. A princípio, assim, só para transporte assim, de carga, assim, de transporte assim, de mercadorias, assim, se tivesse uma força maior para transportar passageiros, possivelmente. Não, claro. Mas o que acontece? Na Europa, as vias de ferrovias são de ida e volta. Então, olha o tão atrasado a gente está nesse processo. Porque para você usar trens de alta velocidade, você precisa de ter ferrovias de mão de ida e mão de volta, porque não é viável fazer... O que acontece no nosso sistema? O trem tem que esperar, por exemplo, algumas estações. Vamos imaginar, né? Sai um trem do Juiz de Fora, aí chega em Lafayette, ele espera o trem que está vindo de Belo Horizonte, por exemplo, passar, né? Existe num determinado espaço, dentro de um espaço, vias de mão dupla, né? Aí eles ficam esperando um passar para poder seguir viagem, que vai atrasando muito esse processo. Então, para ter uma eficiência, as ferrovias teriam que ser de duas vias, né? E as poucas que nós temos ainda de via única. Então, assim, realmente, eu sonho com um governo que olhe para a infraestrutura, né? Que realmente falta muito para a gente ter o nível que se atingiu, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos também é muito avançado. A rede ferroviária lá é muito grande. Mas na Europa, tudo lá é ferrovias. Tudo, né? Tanto carga como passageiro. Isso impacta até no transporte aéreo também, né? Que se torna mais barato você andar de trem que de avião. Entendido, Bruno. Certinho. Pode falar, Guilherme. Então, eu fiz uma pergunta lá no fórum. Por exemplo, aquelas AM Coins, que são as moedinhas com Czinho que a gente tem no jogo, a gente pode gastar as que a gente já começa no jogo ou não pode gastar nenhuma? Não, pode. Eu não quero que vocês gastem dinheiro físico, né? Ficar comprando isso e tal. Desculpa, eu não vi essa pergunta. Tá? A outra eu respondi. Respondeu, viu? Mas essas que vêm, inclusive vocês podem, costuma ter algum, né, se quiser jogar vendo propaganda, a própria manutenção você consegue também fazer com a propaganda. Né? E quando você joga o jogo da manutenção, você consegue também as moedinhas do jogo. Sim, quando e você pode pagar com aquele T rosa também. E você consegue também quando você atinge alguns objetivos. Não sei se vocês viram lá os objetivos dos jogos, você ter tanto em caixa, você ter gastado tanto com pesquisas, aí alguns desses alguns é dinheiro e outros é moedinha. Aí vocês podem utilizar também. Beleza. Mas a utilização dela, o Guilherme,
eu não vi tanta vantagem. Algum outro avião que você pode comprar utilizando um pouco de dinheiro, um pouco dela. Eu vi o 747-300, que ele tem um consumo bom, uma autonomia excelente e cabe 600 passageiros. Você não deve ter feito a pesquisa do 747-400 ainda não, né? Não, ainda não. Aí, mas já vou dar uma olhada aqui, é uma ótima dica aí. Porque esses não usam moedinha, Uhum. e cabe até mais passageiros. Acho que cabe 770 passageiros. Nossa Senhora. E o A380, 800 e poucos passageiros, que é o maior. É que na vida real o A380 deu um problemão, né? Sim, e no jogo também. No jogo também. O que acontece? Olha aqui, ó, isso aí é estratégia que vocês vão ter que utilizar. Eu comprei uns A380, vendi, agora eu tenho um ou outro. Mas você vai com esse olhar assim, cabe muito passageiro, beleza. Só que aí começa a ficar ocioso. Você faz uma rota e às vezes a quantidade de passageiros demanda negativa, né? Dá uma demanda negativa, você fica no vermelho, né? Aí você gasta uma grana aí no avião. E ele tem um detalhe, por exemplo, um A380, um 747, eu acho que é 12 horas o prazo de entrega dele. Nossa Senhora, meu Deus. Você compra um hoje para amanhã você conseguir programar ele. Entendi. Então, assim, é interessante desde que você programe bem as rotas que você vai utilizar. Então, você tem que utilizar em rotas que tem uma demanda maior de passageiros. E aí, por exemplo, vamos imaginar uma rota, vocês comprar Las Vegas, acho que a Franciele. Vamos imaginar uma rota Las Vegas, Guarulhos, tem uma demanda de mais ou menos aí uns 1.800 passageiros de classe econômica, uns 300 de executivo. Aí compensa que aí com 2 aviões você consegue atender a demanda. Entendeu? Enquanto você gastaria, por exemplo, uns 4 ou 5 787 para fazer a mesma rota. Então, aí você tem que sempre ponderar essa questão aí de qual que é a demanda naquela rota de passageiro para não dar demanda negativa. Essa parte de não dar demanda negativa, eu ainda estou brigando para não deixar isso acontecer, mas está sendo chatinho, viu? Mas é difícil não ter demanda negativa, mas assim, tenta deixar o mínimo possível a demanda negativa, né? Tem que ficar configurando o avião mais ou menos lá, porque às vezes vai estar sobrando nenhum, mas vai estar faltando no outro, então você equilibra o avião para ficar mais... Mas cada configuração você gasta uma graninha lá também. Aí você tem que pensar logo na primeira, para você não ficar gastando toda vez. Você já faz o cálculo ali mais ou menos. Dependendo da mudança, você gasta $500 000, $1 milhão, depende do tamanho da mudança. E aí, o que eu aconselho? Né? Eu, quando comecei a fazer, eu fiz uma planilha, entendeu? Para simular qual que seria a configuração do avião. Eu fiz uma planilha no Excel, colocava, por exemplo, vamos imaginar uma rota que tem 2.000 passageiros de econômica, 200 de executiva e 20 de primeira classe. Então, eu fazia mais ou menos assim. Então, 10% eu teria que reservar do avião para executiva e 1% para a primeira classe. Então, quando eu ia comprar, vamos imaginar o 747, 770 passageiros, aí eu jogava uma simulação, né, no Excel mesmo, né, colocando lá quanto eu teria que pôr de assento para ter 10% de classe executiva, 10% de primeira classe e o restante de econômica. Aí eu conseguia equilibrar mais ou menos aí a configuração e gastar menos com configuração futura. Certo? Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Qualquer coisa, pode deixar no fórum, mandar mensagem que a gente vai se comunicando. Até a próxima, então.
Até. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.